A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, tudo bem? Estamos aqui hoje para a gente fazer mais conversar um pouquinho mais da palavra de Deus, né? A gente está na presença de Deus, né? Que é o mais importante. Eu acho que a gente tem que estar todos os dias firmes e fortes para que nós possamos apagar os dados inflamados do maligno, como diz a palavra de Deus. Vamos ler uma palavra hoje para que a gente possa meditar nela, amém? Quero convidar os irmãos para nós estarmos lendo aqui no livro de Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 18, onde tem uma palavra aqui que tem como título Como devemos seguir a Jesus, tá? Então vamos ler essa palavra e vamos meditar um pouquinho nela, vamos falar um pouquinho sobre ela, que eu acho um dos trechos muito importantes da palavra de Deus, né? Então vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: Vendo Jesus em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado do lago. Então o escriba aproximou-se dele e disse: Mestre, onde quer que tu fores, eu te seguirei. Respondeu-lhe Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai? Jesus, porém, lhe disse: Segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Nós vemos aqui essa palavra e ela é bem interessante porque o que acontece? Um dos escribas, que era uma pessoa que escrevia a Bíblia, ele conhecia muito bem porque eles ficavam lá. Naquele tempo não tinha xerox, né? Então eles tinham que copiar. Então eles se chamavam escribas. Então eles conheciam a palavra de Deus de começo ao fim, né? Porque você imagina, fazer várias cópias, e isso daí fazia com que eles decorassem o texto, né? Então você imagina como que eles tinham esse conhecimento da palavra de Deus, né? Só que mesmo conhecendo a Deus, mesmo conhecendo as Escrituras, né? Ele queria seguir a Jesus. Embora há muita contradição entre conhecer a palavra de Deus e seguir a Jesus, né? Porque tem muitas pessoas que hoje conhecem a Deus, né? Mas não seguem a Jesus. Ou seja, ela tem um conhecimento da palavra, ela lê a palavra, mas aquilo não entra no coração. É como se diz a palavra de Deus, né? Que um semeador saiu a semear, uma das sementes caíram no meio das pedras, outros caíram no espinheiro e outro caiu numa terra fértil, né? Ou seja, semeou em tudo que era lugar, né? E essa palavra de Deus, ela é semeada em todos os lugares. Em pessoas más, pessoas ruins, pessoas boas, entre aspas, boas, que bom é só Deus, né? Mas é semeado em vários corações. E alguns têm um coração já com pedra, né? Duro, né? Então não entra essa palavra de Deus no coração dela, né? Outras caem no meio dos espinheiros, né? São pessoas que têm muitas tribulações, que não aceitam nada, entendeu? Ela é também uma pedra no coração, mas ela é dura para receber aquilo, entendeu? Ela reage muito com aquilo, então ela não recebe essa palavra, né? E outras caem em terra fértil. Os escribas, por conhecer as escrituras, mesmo conhecendo as escrituras, sabendo da divindade que havia em Jesus, né? E as provas estavam com Jesus, porque Jesus curava, Jesus fazia milagres, entendeu? Então, a Bíblia diz que esse escriba quis seguir a Jesus, né? Então ele disse, por onde quer que for, Senhor, eu te seguirei. Só que o que acontece? Jesus disse que quando você passa a seguir ele não tem onde repousar a cabeça, né? Ou seja, é duro você andar com Jesus e querer luxo, querer riquezas. Não, porque você tem que desfazer de muitas coisas para que você possa seguir a Jesus. Então, para esse escriba, estava sendo difícil, né? Não foi tão fácil, porque assim, ele tinha sua cama, ele tinha o seu travesseiro. Só que ele tinha que seguir a Jesus sabendo que ele não ia ter um travesseiro. Sabendo que ele não ia ter a vida que ele tinha. Então Jesus já foi enfático, ó. Eu não tenho onde repousar a cabeça. Você vai vir comigo? A gente pode passar frio. Vai vir comigo? A gente vai ter dificuldades. Vai vir comigo? E ali nós deixamos uma pergunta, né? Será que ele seguiu a Jesus? Jesus alertou ele. Então eu te digo, nesse dia de hoje, você está pronto para seguir a Jesus? Mesmo que você tenha que abandonar amigos, irmãos, mães, pais,
Tudo. Tudo que você tem praticado a que não agrada a Deus, você está pronto para seguir a Jesus? Para andar nos caminhos da luz? É essa a pergunta que Jesus fala. Só que Pedro também disse, Senhor, tudo bem, nós deixamos tudo e te seguimos, o que há de vir por nós? E Jesus respondeu, olha, não tem quem tenha deixado pai, mãe, filho, filha, por amor de mim do Evangelho, que não receba 100 vezes mais. Então, Jesus, ele te oferece algo para você seguir ele, vai ter dificuldades, só que você vai ser ressarcido 100 vezes mais nessa vida e na futura com a vida eterna. E aí nós vemos um pouquinho mais abaixo outra questão que Jesus colocou. Outra pessoa querendo seguir a Jesus. Diz assim, no versículo 21. E outros de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus, porém, lhe disse, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Nós vemos aqui que palavra dura, né? O discípulo foi lá, perdeu um parente, e Jesus diz, me segue-me e deixa os mortos enterrar os seus mortos. Como que nós podemos ver Jesus assim? Pô, Jesus não tem misericórdia, a pessoa morreu e ele não vai deixar nem enterrar o parente. Não. Jesus, muitas das palavras que ele falava era espiritualmente. Então o que acontece? Aqui, Jesus usou para quem está morto no pecado. Não vai seguir quem está morto no pecado, né? Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Quem está no pecado, que continue no pecado, entendeu? Mas Jesus diz aqui essa palavra. Só que ele era um discípulo também. Assim como o escriba era o conhecedor da palavra, como diz em cima, que ele escrevia as escrituras, né? Faziam cópias, escrevendo mesmo. Aqui também diz a palavra de Deus que Jesus, que essa pessoa era um discípulo. Ou seja, ele já conhecia a escritura, ele seguia Jesus, porque ele era um discípulo. Discípulo é quem segue. Então ele seguia Jesus, andava nos caminhos de Deus, conhecia as obras de Jesus, mesmo assim, estava cocheando em dois pensamentos. E assim, muitas vezes tem pessoas que estão desse jeito. Ela vai na igreja, ela ouve a palavra de Deus, só que ela ainda continua praticando coisas mundanas. Ela ainda continua em coisas do mundo. Nós não podemos cochear em dois pensamentos. A Bíblia diz, ou você segue a Deus ou segue a Baal. Não pode seguir dois deuses. Ou você ama um ou vai odiar outro. Então, Deus tem que ser a nossa exclusividade na nossa vida. Nós temos que seguir Deus como prioridade. Não podemos cochear em dois pensamentos. Andar no mundo e andar com Deus. Não, nós temos que andar com Deus. Porque só assim nós teremos a vida eterna. Porque a Bíblia diz que há dois pensamentos, né? Ou você tem o pensamento na palavra de Deus e anda naquele pensamento, ou seja, andando na Escritura, ou você andando pelo mundo. Então você só tem dois caminhos. Ou o caminho da porta larga, ou o caminho da porta estreita. E nós temos que andar pela porta estreita. Porque estreito é o caminho, diz a palavra, que conduz à vida eterna. Eu quero ler mais uma palavra com vocês. Uma palavra dura, mas é uma palavra para que a gente acorde. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 7, diz assim: quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será meu filho. O que é vencer? Vencer é a gente andar com Deus. Porque quem anda com Deus tem uma vida de vencedor. Vencer o quê? Vencer o pecado. Vencer o que eu vou ler abaixo. Ó. Mas quanto aos medrosos, você não pode ser medroso. Aos incrédulos, a quem não crê, quem não acredita. Aos abomináveis, pessoas que cometem coisas horríveis. Aos homicidas, pessoa que mata. Aos idólatras, que tem idolatria. Idolatria sobre todas as coisas. Ou seja, coloca algo na frente de Deus. Não é só ídolos, não é só santos. É que coloca algo maior do que Deus. Ou seja, eu prefiro assistir um jogo de futebol do que ir na igreja. Ou seja, você está colocando algo acima de Deus. Ou seja, você está idolatrando aquele time que você gosta. Isso também é uma idolatria. Tá? E a todos os mentirosos, ou seja, quem comete a mentira, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, nós temos que vencer para herdar todas as coisas de Deus.
herdar os céus. Ou seja, não agindo conforme o pecado. Porque se nós agirmos desta maneira, que diz aqui a palavra de Deus, nós seremos perdidos. Nós estaremos perdidos. Então nós devemos vencer. Ou seja, vamos voltar na palavra que nós estávamos lendo. Deixamos todo mundo para trás e vamos seguir a Deus. Porque assim herdaremos o reino dos céus. Muitos que ouviam essa palavra de Deus, a palavra nos diz que muitos deixaram Jesus. Por quê? Falaram, nossa, dura esse discurso. Dura esse discurso. Eu não vou seguir a Jesus porque não dá para andar desse jeito. Então, assim, a pessoa que está no mundo, ela acha que ela vai perder a sua liberdade. Então ela acha assim, não, se eu seguir a Jesus, eu vou perder minha liberdade. Eu não vou poder fazer mais isso, eu não vou poder fazer mais aquilo, mas isso então, ela coloca um monte de coisas na sua cabeça, achando que aquilo é liberdade, quando aquilo não é liberdade. Ou seja, vamos dizer, a pessoa diz assim, se eu seguir a Jesus, eu não vou poder mais ir num bar. Se eu seguir a Jesus, eu não vou poder mais fumar. Se eu seguir a Jesus, eu não vou poder mais beber. Bebidas, né? Bebidas, drogas ilícitas, cachaça, essas coisas. Bebidas que é lícito, né? São drogas lícitas. Ou seja, a pessoa coloca um monte de coisa achando que aquilo que ela faz é liberdade. E não. Se ela bebe, ela vai parar de beber. Ótimo. Parou de beber. Era um vício que está fazendo mal para o fígado. Podia causar uma doença. Ela largou. Então aquilo... Agora sim você é livre. Agora sim você tem liberdade. Eu não posso mais fazer isso ou aquilo. Que era coisas erradas. Você vai parar de fazer essas coisas erradas. Porque agora você tem liberdade. Então, assim, o inimigo ele coloca várias coisas que é para a pessoa não se converter, não mudar. Porque Jesus, ele te ama. A gente tem que entender que o que está acontecendo na nossa vida, a gente não vai para Deus porque a gente temos medo de ir para o inferno, não. A gente tem que ir para Deus porque sabemos que Ele fez um sacrifício por nós, largou o seu trono, veio aqui morrer por nós, para nos libertar, sofreu. Então nós temos que vir para Deus por amor, ou seja, por amar. Vamos dar um exemplo. Porque a gente cuida dos nossos filhos, compra fralda, sustenta, alimenta, e não queremos nada em troca. Nós fazemos aquilo por amor. Para Deus é a mesma coisa. Nós temos que fazer as coisas por Deus por amor. Por amar a Deus. Por amar a obra de Deus. Isso é um verdadeiro amor. Não querendo nada em troca. Só que Deus ele vai te recompensar. Porque Deus gosta de recompensar. Deus gosta de te abençoar. Deus gosta de fazer você forte. Deus gosta de te agradar. A vontade de Deus é te agradar, fazer você feliz, viver uma vida de liberdade, uma vida abençoada, alegre, farta. É isso que Deus quer fazer na sua vida. E eu creio que em nome do Senhor Jesus Cristo, você pode e deve vir para Deus, para que Deus possa fazer a sua vida. Abre o seu coração. Já é tempo de se achegarmos a Deus, mudar a sua vida, tirar essa tristeza, essa angústia que você tem no seu coração, né? Essa mágoa. Às vezes você está tão carregado, tão triste. A palavra de Deus nos diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Jesus, ele quer pegar todos essa coisa que você está carregada, sabe? Esse fardo pesado, essa tristeza que está te atormentando. Deus quer fazer você se sentir leve, tirar toda aquela tristeza, fazer você sorrir novamente, se alegrar, pular de alegria, porque é isso que Deus faz na nossa vida. Talvez você está querendo tomar uma decisão precipitada e Deus está te falando: não, espera, eu vou fazer a obra. Então, entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará na sua vida, meu irmão. Amém? E assim eu creio na palavra de Deus. Amém? Quero fazer uma oração por você, para que Deus possa conceder a vitória na sua vida e que você seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, esta vida, Senhor, que ouviu esta palavra, Senhor,
eu creio que foi uma palavra do Senhor, meu Deus, para falar do coração dela. Senhor, que o Senhor possa tirar, Senhor, toda a barreira, todo o laço, toda a obra do adversário que tem deixado ela triste, abatida, Senhor. Mas que ela entenda, Senhor, que o Senhor tem um chamado para ela, para que ela ande nos teus caminhos, para que ela venha, Senhor, se chegar mais a Ti e tenha felicidade e alegria. Tira, Senhor, toda a obra, Senhor, que o maligno tem tentado fazer ela se afastar, Senhor. Mas que o Senhor possa fazer com que ela volte e fique firme nos teus caminhos, na tua presença, Senhor. Conceda, Senhor, aquele desejo, Senhor, que é do teu agrado, que tem ela no coração, que tem ele no seu coração, Pai. Que o Senhor possa conceder, Pai. Que o Senhor possa dar vitória, Senhor. E que o Senhor possa fazer a obra, Senhor, com a tua palavra, invadindo o coração dessa pessoa, Senhor, e fazer com que ela venha a se converter a Ti e tenha paz e felicidade no seu coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode dizer amém? Fala amém, porque Jesus vai fazer a obra. E eu creio que com esta palavra, Deus vai fazer muito mais no seu coração. Amém, meus irmãos? Fica com Deus, que Deus te ilumine e que Deus te abençoe e tenha um dia abençoado, em nome do Senhor Jesus. Amém.